Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na jornada em busca da independência financeira e no desenvolvimento das habilidades e comportamentos que te levarão aos seus objetivos. Preste muita atenção ao que vou te dizer agora. Este conteúdo não foi desenhado para o seu tempo livre. Eu sei que você quer estar com quem ama, quer descansar no seu tempo livre e valorizamos muito isso. Este conteúdo foi desenhado estrategicamente para o que chamo de seu tempo de elite. Enquanto seu corpo está em movimento, seja no deslocamento para o trabalho, no trânsito entre reuniões ou no seu treino, vamos hackear a sua liberdade. Utilizaremos janelas fisiológicas de baixa carga cognitiva para transformar tarefas mecânicas em alta performance intelectual, aproveitando a química do seu movimento para consolidar um repertório que o estresse da burocracia e do tempo de escritório jamais permitiria. Neste exato momento, enquanto você dirige ou treina, seu córtex pré-frontal está livre do estado de alerta clínico. O cortisol começa a ceder. É aqui, nesta janela fisiológica, que você deixa de ser o operário do sistema e assume a cadeira de arquiteto da própria liberdade. Hoje, eu vou te levar a um lugar onde o dinheiro ainda não tinha nome. Um lugar sem tesouro direto, sem CDB, sem Warren Buffett, sem Graham, sem Dalio. Um lugar onde os princípios da riqueza eram tão novos que precisaram ser escritos em argila, literalmente gravados na pedra para não serem esquecidos. Babilônia, 6.000 anos atrás. E aqui está o paradoxo, que vai te incomodar pelo resto do dia. Tudo o que você precisa saber sobre dinheiro foi descoberto lá. Não no século XX, não em Wall Street, não nas planilhas dos analistas da Faria Lima. Na Babilônia, nas margens do rio Eufrates, em um vale árido e seco, sem florestas, sem minas, sem rota natural de comércio, sem chuva suficiente para cultivar a terra. Um lugar que na teoria não deveria existir como civilização e que na prática tornou-se o centro financeiro do mundo antigo. A riqueza da Babilônia não veio dos recursos naturais. Ela foi fabricada pela mente humana. Isso não é metáfora. Isso é história documentada. George Samuel Clason, um editor norte-americano do início do século XX, passou anos pesquisando os registros arqueológicos da Mesopotâmia, aquelas tabuletas de argila com 6 a 8 centímetros de espessura, que os babilônios usavam como papel. Nelas estavam gravados contratos de empréstimo, títulos de propriedade, registros de colheita, histórias de aprendizes e mestres das finanças. Uma civilização inteira que documentou sua relação com o dinheiro com uma seriedade que nós, em pleno século XXI, ainda não aprendemos a imitar. Em 1926, Clason publicou The Richest Man in Babylon, traduzido no Brasil como O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro que, ao longo de quase 100 anos, nunca saiu de impressão. Um livro que bancos americanos distribuíram gratuitamente para funcionários, que corporações entregaram a novos colaboradores, que pais colocaram nas malas dos filhos que estavam saindo de casa pela primeira vez. Mas antes que você descarregue sobre mim o mais óbvio dos ceticismos, Marcelo, eu já ouvi falar desse livro, todo mundo conhece, é aquele dos 10%. Eu preciso te pedir uma coisa. Esqueça o que você acha que sabe sobre ele, porque o que a maioria das pessoas faz com esse livro é o que os babilônios chamavam de pegar o ouro e desperdiçá-lo. Eles leem a superfície, ficam com a regra dos 10%, acham que entenderam e continuam exatamente iguais. Hoje eu não vou te dar a superfície, vou te levar à fundação de argila do edifício. Deixa eu te fazer uma pergunta que Clason coloca nas primeiras páginas do livro, mas que poucos leitores param para responder de verdade. Bansir, o construtor de carruagens, um artesão talentoso, dedicado, trabalhador, acorda todo dia cedo, domina o seu ofício, produz as melhores carruagens da Babilônia. Está sentado na mureta de sua propriedade, olhando para a casa simples, para a oficina, para a carruagem incompleta
e está completamente quebrado. Seu melhor amigo, Cobb, o músico, aparece e pede emprestado 2 shekels, a moeda da época. E Bansir olha para ele e diz: se eu tivesse 2 shekels, não poderia te emprestar, porque seriam minha fortuna inteira. 2 homens, décadas de trabalho duro, resultado 0. E então Bansir faz a pergunta que muda tudo. Trabalhamos a vida inteira, ganhamos muito ao longo dos anos. Por que ainda somos pobres? Agora eu preciso que você preste atenção ao que vou dizer a seguir, porque é a tese mais importante do livro e ela não está escrita de forma explícita. Você tem que inferir. A pobreza de Bansir não é resultado de falta de trabalho, é resultado de falta de princípio. Existe uma diferença radical entre trabalhar para o dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. E essa diferença não é uma questão de sorte, de herança, de quociente de inteligência, nem de networking na academia de CrossFit com sócios de fundos. É uma questão de sistema. E aqui é onde a neurociência entra com brutalidade cirúrgica. O cérebro humano possui um sistema de recompensa baseado em dopamina, que foi desenhado ao longo de 200 mil anos de evolução para priorizar a recompensa imediata sobre a recompensa futura. Isso se chama, na literatura, de hyperbolic discounting, desconto hiperbólico do futuro. O que isso significa na prática? Significa que quando você recebe seu salário, o sistema límbico do seu cérebro, a região mais antiga, a mesma que o lagarto usa, entra em modo de celebração. Dopamina, serotonina, a sensação de segurança, e ele te diz, gasta agora. O córtex pré-frontal, a região mais recente, o que nos diferencia dos répteis, tenta argumentar pelo futuro, mas ele precisa de energia para funcionar. Ele é lento. E nessa briga entre o lagarto e o arquiteto, quem ganha na maioria dos dias? O lagarto. Bansir não era fraco de caráter, ele era humano. E a ausência de um sistema financeiro explícito deixou o seu lagarto no comando por toda a vida. Pensa assim, você está tentando segurar a água com as mãos. Não importa quanto você coleta, se não tiver um recipiente, vai perder tudo entre os dedos. O sistema é o recipiente. E a maior contribuição de Clason, neste livro publicado em 1926, foi criar o recipiente mais simples e mais eficaz da história da literatura financeira. Antes de entrarmos nos princípios, eu preciso que você compreenda por que Clason escolheu a Babilônia como palco. Isso não é detalhe decorativo, é um argumento filosófico. A Babilônia existiu no Vale do Eufrates, no que hoje é o Iraque, há cerca de 8 mil anos de história documentada. Ela não tinha florestas, não tinha minas, o clima era árido, as chuvas escassas. Por todos os critérios geográficos e de recursos naturais, ela não deveria ser rica. E, no entanto, a Babilônia foi a cidade mais rica do mundo antigo durante séculos. Como? Engenharia humana. Os babilônios construíram sistemas de irrigação em uma escala que rivaliza com as maiores obras públicas da história moderna. Eles desviaram o Eufrates, canalizaram a água, transformaram o deserto em jardim e fizeram isso sem computadores, sem cálculo diferencial, sem maquinário hidráulico sofisticado. Fizeram isso com observação, sistematização e disciplina coletiva. Aqui está a lição que Clason nos dá antes mesmo de começar a história. A riqueza não é uma questão de sorte geográfica, é uma questão de engenharia humana aplicada aos recursos disponíveis. Teoria dos sistemas. Do ponto de vista da teoria dos sistemas e da cibernética, área desenvolvida por Norbert Wiener no século XX, mas cujos princípios os babilônios aplicavam de forma intuitiva, o que eles fizeram foi criar um feedback loop positivo, um ciclo virtuoso. Água irriga o campo produz alimento, o alimento alimenta trabalhadores, trabalhadores constroem mais canais trazem mais água. A riqueza, pessoal, funciona da mesma forma, e é isso que o livro vai nos ensinar. Como construir de forma deliberada o seu sistema de feedback positivo financeiro. Mas os babilônios também nos ensinam algo sobre o colapso dos sistemas. Clason descreve que, ao final da sua existência, Babilônia caiu não por conquista militar,
Nenhum exército conseguiu romper suas muralhas de 160 pés de altura. Ela caiu porque seus próprios líderes abandonaram as muralhas, saíram para enfrentar o inimigo no campo aberto e deixaram os portões desguarnecidos. A fortaleza financeira não é destruída pelo mercado, é destruída quando você abandona os seus princípios. Isso vai ficar mais claro quando chegarmos aos capítulos centrais. Por enquanto, guarda essa imagem. As muralhas da Babilônia eram impenetráveis enquanto alguém as guardava. A desconstrução do status quo. Agora, eu preciso falar sobre algo que o livro não diz diretamente, mas que está implícito em cada página. Existe uma crença coletiva profundamente enraizada, reforçada por décadas de cultura consumista e, no Brasil especificamente, por décadas de inflação psicológica que nos ensinou que guardar dinheiro era burrice, de que a riqueza é um jogo de azar, que os ricos têm sorte ou origem, que o pobre trabalha e o rico herda. Essa crença não é apenas errada, ela é funcionalmente conveniente para quem quer que você continue pobre. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, chamou isso de viés de atribuição. Tendemos a explicar o sucesso dos outros por fatores externos, sorte, privilégio, contexto favorável e o nosso próprio fracasso também por fatores externos, azar, falta de oportunidade, sistema injusto. Isso nos protege psicologicamente, mas nos paralisa estrategicamente. A pergunta que Bansir faz, por que não conseguimos nossa parcela justa? É exatamente esse viés em ação. Ele trabalha muito, o sistema é injusto, logo o problema é externo. Mas quando ele finalmente vai falar com Arcade, o homem mais rico da Babilônia, descobre algo perturbador. Arcade começou exatamente como ele, sem dinheiro, sem herança, sem conexões privilegiadas. A diferença não estava na origem, estava no sistema. Psicologia do consumo e status. Thorstein Veblen, economista do início do século XX, cunhou o termo Conspicuous Consumption, consumo conspícuo. A ideia de que consumimos não apenas para satisfazer necessidades, mas para sinalizar status aos nossos pares. E aqui é onde o livro toca em um nervo que vai doer em muita gente que está me ouvindo agora. Bansir, o construtor de carruagens, não é pobre porque ganha pouco. O texto deixa claro que ele recebe bem pelo seu trabalho. Ele é pobre porque gasta tudo que ganha, e gasta em coisas que o fazem parecer menos miserável do que se sente. Isso não é uma crítica moral, é neurofisiologia. O cérebro humano, em contexto de escassez, ativa um mecanismo chamado tunneling, conceito desenvolvido por Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir no livro Scarcity, 2013. Quando você está com pouco dinheiro, o foco cognitivo se estreita. Você pensa apenas no problema imediato. E no curto prazo, a solução que parece mais eficaz para a dor da escassez é gastar. Comprar um alívio, uma refeição mais cara, uma roupa nova, uma saída com os amigos. O consumo conspícuo não é vaidade, é automedicação neurológica. E Clason, em 1926, antes de qualquer um desses estudos existirem, já havia identificado o padrão. Aquilo que cada um de nós chama de despesas necessárias sempre crescerá para igualar a nossa renda, a não ser que protestemos contra isso. Repito, as despesas necessárias sempre crescerão para igualar a renda. Isso não é fraqueza de caráter, é a tendência padrão do sistema, é a entropia financeira agindo. E sem uma intervenção deliberada a um sistema, você vai gastar tudo, todo mês, independentemente de quanto ganhar. Então, o que Clason propõe? Vou te dar a estrutura antes de mergulharmos capítulo a capítulo. Pensa no livro como uma conversa entre 3 camadas de tempo. Camada 1, o diagnóstico. Por que pessoas inteligentes, trabalhadoras e bem-intencionadas ficam pobres? Capítulos 1 até 2. Camada 2, o sistema. Quais são os princípios universais que geram riqueza? Capítulos 3 até 7. Camada 3. A resistência. O que nos impede de aplicar esses princípios mesmo quando sabemos deles? Capítulos 8 até 10.
A genialidade de Clayson está em embrulhar esses 3 conteúdos em histórias, não um manual de finanças, histórias, com personagens, conflito, derrota, redenção, e há uma razão neurológica poderosa para isso. Quando você lê uma instrução seca, poupe 10% da sua renda, o seu cérebro a processa no córtex pré-frontal. É analítico, frio, eficiente e facilmente esquecido. Quando você ouve uma história Bansir, sentado na mureta, olhando para a carruagem inacabada, a esposa olhando de dentro de casa, o sol escaldante do Eufrates, o cérebro ativa o que os neurocientistas chamam de neural coupling. Os mesmos circuitos que processam a experiência real do ouvinte são ativados pela narrativa. A memória emocional é codificada de forma muito mais profunda do que a memória factual. Em outras palavras, você se lembra de Bansir, você não se lembra da regra de 10%. Isso é o que Clayson fez. Ele transformou princípios financeiros áridos em código emocional permanente. E o primeiro microcompromisso que eu peço a você hoje é esse. Quando você terminar de me ouvir, não abra o Instagram, não ligue o podcast de entretenimento, deixe o silêncio trabalhar por 2 minutos. O que acontece no silêncio após a absorção intelectual densa é que o hipocampo, a estrutura do cérebro responsável pela consolidação da memória, começa a processar e catalogar o que você ouviu. Interromper esse processo com estímulo imediato é o equivalente cognitivo de acordar alguém no meio do sono REM. Você está construindo uma biblioteca interna de princípios. Dê a ela o tempo de se organizar. Aqui está o que os próximos blocos vão fazer por você. No bloco 2, vamos entrar capítulo a capítulo na anatomia do sistema de Arcade, os 7 remédios para a bolsa magra e as 5 leis do ouro. Não como mantras financeiros, mas como engenharia cognitiva. Vou mostrar a você por que cada princípio existe, qual viés cognitivo ele combate e como aplicá-lo no seu contexto atual. No bloco 3, vamos ao ouro oculto, o que Clayson não diz explicitamente, mas que está nas entrelinhas. E vou apresentar a dialética honesta, quem discorda de Clayson e por que as críticas também têm fundamento. Porque um leitor de alta performance não aceita um livro sem questionar sua tese. No bloco 4, sai a teoria e entra o protocolo. Plano de 90 dias. Engenharia de ambiente. Como você transforma princípios de 6.000 anos em ação prática nesta semana. E, no bloco 5, a síntese. O que a Babilônia realmente representa. E por que, se você absorver este livro de verdade, nunca mais vai enxergar o seu contra-cheque da mesma forma. Mas antes de qualquer ação, quero que você faça uma coisa agora, enquanto ainda está se movendo. Pense em Bansir. Pense no artesão brilhante, competente, respeitado e completamente quebrado depois de décadas de trabalho duro. E agora me diga com honestidade, dentro de você mesmo, em alguma medida, aquele homem sentado na mureta de sua casa na Babilônia antiga, ele se parece com alguém que você conhece? Se a resposta foi sim, mesmo que parcialmente, mesmo que você tenha renda boa, mesmo que sua situação seja confortável comparada de outros, então você está exatamente no lugar certo. Porque Arcade também começou assim, e o que Arcade sabia, você vai saber também. Você ainda está aqui, e isso já diz algo sobre você. A maioria das pessoas que começam um conteúdo como esse vai abandonar em algum momento entre o minuto 4 e o minuto 12. O cérebro, em modo de deslocamento automático, procura estímulo novo. O feed, a notificação, o podcast mais fácil, a música, mas você ficou. E agora, neste exato momento, eu preciso que você mude a qualidade da sua atenção. No bloco 1, eu construí o contexto, o palco histórico, o paradoxo da Babilônia, o diagnóstico do problema. Agora você vai entrar em contato com a cirurgia. Porque o que Arcade ensinou àqueles 100 homens no Templo do Saber da Babilônia não era uma lista de dicas financeiras. Era um sistema de reprogramação cognitiva, embalado em 7 princípios que juntos criam o que eu chamo de arquitetura da riqueza autossustentável. Vamos entrar capítulo a capítulo. E eu prometo a você, quando chegarmos no 7º remédio,
você vai entender por que a ordem importa tanto quanto o conteúdo. Arcade está diante de 100 homens no grande salão do Templo do Saber, homens de ofícios variados, escribas, açougueiros, mercadores, artesãos, homens que trabalham, que produzem, que ganham e que sem exceção têm a bolsa magra. E a primeira coisa que Arcade faz não é dar uma instrução, ele faz uma pergunta a um comerciante de ovos. Se você colocar 10 ovos na cesta toda manhã e retirar apenas 9 a cada noite, o que acontece? O homem responde sem pensar: a cesta transborda com o tempo. Por quê? Porque a cada dia eu coloco um a mais do que tiro. E Arcade vira para a sala e diz: a coisa mais simples e mais devastadoramente ignorada da história das finanças pessoais: para cada 10 moedas que colocares em tua bolsa, gasta apenas 9. Agora, eu poderia seguir em frente como 99% dos comentadores fazem. Dizer: é a regra dos 10%, guarde um décimo. Pronto, próximo capítulo. Mas não vamos fazer isso, porque o que Arcade disse a seguir é onde mora o ouro real, e quase ninguém presta atenção. Quando parei de gastar mais do que 9 décimos do que ganhava, descobri que me virava igualmente bem. Não ficava mais curto do que antes. Isso não é um dado financeiro. Isso é uma descoberta neurofisiológica, neurociência e psicologia comportamental. Existe um fenômeno chamado lifestyle creep, inflação do estilo de vida. Cada vez que sua renda aumenta, seus gastos expandem proporcionalmente. É automático, não é deliberado. O mecanismo por trás disso é chamado de hedonic adaptation, adaptação hedônica, descrito pela primeira vez sistematicamente pelo psicólogo Philip Brickman nos anos 1970. A ideia é a seguinte: o ser humano tem um set point de satisfação psicológica. Quando algo melhora, novo salário, nova casa, novo carro, há uma elevação temporária do bem-estar. Depois de algumas semanas ou meses, o nível de satisfação volta ao baseline. E você precisa de um estímulo ainda maior para se sentir igualmente bem. O que Arcade descobriu empiricamente 6.000 anos antes de Brickman cunhar o termo é que o mesmo mecanismo funciona ao contrário. Quando você reduz o orçamento disponível de forma deliberada e sistemática, o cérebro recalibra o set point para baixo. Você se adapta a um novo nível e depois de algumas semanas não sente falta do que removeu. Isso não é força de vontade, é neuroplasticidade a seu favor. Teoria dos sistemas. Do ponto de vista da cibernética, o que Arcade está criando ao guardar 10% é um loop de feedback negativo, um mecanismo de autorregulação. Em teoria dos sistemas, um loop de feedback negativo não é algo ruim, é o que mantém um sistema estável. O termostato, que desliga o ar-condicionado quando a temperatura ideal é atingida, o regulador que impede que uma máquina superaqueça. Sem esse loop, o sistema entra em entropia financeira. Gastos crescem sem limite, consumindo toda a energia disponível. Com o loop, os 10% automáticos, separados antes de qualquer decisão de gasto, o sistema passa a ter homeostase, equilíbrio dinâmico, a capacidade de se autorregular mesmo quando o ambiente muda. Pensa no seu orçamento como um rio. Sem represa, toda a água vai para o mar. Com uma pequena represa, você cria um reservatório. O reservatório não para o rio, a água continua fluindo. Você continua gastando, vivendo, consumindo, mas agora há um acúmulo. E é desse acúmulo que você vai construir a turbina. Arcade não pediu sacrifício heróico, pediu uma represa de 10%. O segundo remédio: controla teus gastos. No segundo dia, um estudante levanta e faz a objeção que todos estavam pensando. Como posso guardar um décimo se tudo que ganho mal cobre minhas despesas necessárias? E Arcade responde com a frase mais politicamente incorreta do livro, e por isso mesmo a mais valiosa: o que cada um de nós chama de despesas necessárias sempre crescerá para igualar nossa renda, a menos que protestemos contra isso. Leia essa frase de novo internamente, porque ela acaba com uma narrativa confortável. A narrativa que diz que você gasta tudo porque ganha pouco, que se ganhasse mais, sobraria, que o problema é a renda, não o comportamento. Arcade desmonta isso com brutalidade elegante.
Os 100 homens na sala ganham rendas completamente diferentes. Alguns ganham muito mais do que outros. Têm famílias de tamanhos diferentes, custos de vida diferentes, mas todos têm a bolsa igualmente magra, porque as despesas necessárias de cada um cresceram para consumir exatamente o que cada um ganha. Isso tem nome na literatura: Parkinson's Law of Finance, uma extensão da lei de Parkinson, 1955, que originalmente dizia que o trabalho expande para preencher o tempo disponível para ele. Aplicada a finanças, os gastos expandem para consumir a renda disponível. Mas há algo mais profundo. Richard Thaler, Prêmio Nobel de Economia 2017, descreveu o fenômeno de mental accounting, contabilidade mental. Os seres humanos não tratam o dinheiro como fungível, criam categorias mentais para ele, e uma das categorias mais insidiosas é a de disponível para gastar. Tudo que chega à conta corrente no fim do mês, o que não foi automaticamente comprometido com alguma coisa, o cérebro categoriza como disponível, e o que está disponível será gasto. A solução de Arcade é cirúrgica. Mova os 10% para fora da categoria disponível antes de qualquer decisão consciente. O que o olho não vê, o lagarto não gasta. Psicologia do consumo e status. Mas há um estudante no capítulo que resiste, o homem do manto vermelho e dourado. Ele levanta e diz: sou um homem livre. Acredito no meu direito de desfrutar as coisas boas da vida. Me recuso à escravidão de um orçamento. Esse personagem não é acidental. Clason colocou ele ali de propósito porque ele representa o argumento mais poderoso contra a disciplina financeira que existe na psicologia do consumo. A confusão entre a autonomia e a ausência de limites. Veblen nos ensinou que o consumo conspícuo é uma forma de comunicação social. Mas há algo anterior a isso que o professor de Harvard, Juliet Schor, chamou de competitive consumption, o consumo competitivo. Não consumimos apenas para sinalizar status para outros. Consumimos para afirmar para nós mesmos que somos livres, que chegamos lá, que merecemos. O manto vermelho e dourado do estudante babilônico é o equivalente do carro novo no condomínio de classe média em 2026. Não é sobre o carro, é sobre a identidade. E Arcade responde com uma das mais elegantes inversões retóricas da literatura financeira. Se um jumento tivesse que fazer um orçamento para sua carga, incluiria joias e tapetes? Não. Incluiria feno, grão e uma bolsa de água para a travessia do deserto. A mensagem subvertida: você não é escravo de um orçamento, você é escravo sem ele. O orçamento não limita seus desejos, ele os hierarquiza. Ele garante que os maiores desejos não sejam devorados pelos menores. O orçamento é uma lanterna em uma caverna escura. Ele não muda o que está na caverna, ele só te mostra os buracos antes que você caia neles. O terceiro remédio: faz teu ouro multiplicar. No terceiro dia, Arcade diz algo que muda o enquadramento de tudo que veio antes. A fortuna de um homem não está nas moedas que carrega na bolsa. É a renda que ele constrói, o fluxo dourado que continua fluindo para sua bolsa e a mantém sempre cheia. Essa distinção entre estoque e fluxo é, do ponto de vista da teoria econômica, o insight mais poderoso de todo o livro. Em teoria dos sistemas, estoque é a quantidade acumulada de algo em um dado momento. Flow-fluxo é a taxa de mudança desse estoque ao longo do tempo. A maioria das pessoas pensa em riqueza como estoque, quanto tenho na conta. Arcade ensina a pensar em riqueza como fluxo, quanto entra na minha conta independente do que eu faça. Essa é a diferença entre o rentista e o assalariado, entre o investidor e o trabalhador. Não é uma questão moral, é uma questão de design sistêmico. E o mecanismo pelo qual o fluxo se cria a partir do estoque tem um nome que todo estudante de ensino médio aprende, mas quase ninguém sente visceralmente: juros compostos. Clason ilustra com uma história que parece simples e esconde um cálculo devastador. Um agricultor deposita 10 moedas de prata para seu filho recém-nascido em um prestamista,
a uma taxa de 25% a cada 4 anos, com os juros reinvestidos automaticamente. Quando o filho tem 20 anos, as 10 moedas viraram 31,5. Quando ele tem 50 anos, 30 anos depois, viraram 167 moedas, um crescimento de 17 vezes em 50 anos, a partir de 10 moedas. Existe uma razão pela qual o ser humano não sente os juros compostos de forma intuitiva. Nosso cérebro foi desenhado para perceber crescimento linear. A maçã cai ao chão, o predador se aproxima, a ferida sara devagar. O crescimento exponencial, onde o ritmo de crescimento acelera conforme o tempo passa, é uma abstração matemática que o sistema límbico simplesmente não consegue processar de forma emocional. O psicólogo Daniel Kahneman chamou essa limitação de Scope Insensitivity, insensibilidade de escala. Quando o número é muito grande ou o horizonte de tempo é muito longo, o cérebro para de fazer distinções emocionais reais entre as magnitudes. É por isso que você sabe intelectualmente que investir aos 25 anos é melhor do que investir aos 45, e mesmo assim não faz. Por quê? O eu de 65 anos não existe como entidade emocional real no seu cérebro hoje, ele é uma abstração. E abstrações não motivam comportamento com a mesma força que desejos imediatos. A solução? Tornar o futuro concreto. Arcade faz isso com a história do agricultor. Não dá uma fórmula, conta um caso específico, com um rosto, com uma cena, com um momento de alegria de um pai ao ver o filho receber o dinheiro. Isso ativa a prospective memory, a memória prospectiva no hipocampo, criando uma âncora emocional para um evento futuro. Seus investimentos são escravos de ouro. Arcade usa exatamente essa linguagem. De minhas humildes economias, eu havia gerado uma horda de escravos de ouro, cada um trabalhando e ganhando mais ouro. Enquanto trabalhavam para mim, seus filhos também trabalhavam, e os filhos dos filhos. Essa não é uma metáfora de acumulação passiva, é uma metáfora de criação de agentes autônomos. Cada real investido hoje não é um real guardado, é um trabalhador contratado em regime permanente, que nunca pede demissão, nunca adoece, nunca tira férias. Quanto mais cedo você contratar esses trabalhadores, mais longa é a carreira deles. A única variável que você não pode recuperar no jogo dos juros compostos é o tempo perdido. O quarto remédio: proteja teu tesouro da perda. No quarto dia, Arcade começa com uma confissão que o torna imediatamente humano. Meu primeiro investimento foi uma tragédia. Ele tinha economizado por um ano inteiro, um ano de disciplina, de privação, de bolsa, engordando moeda por moeda. E então confiou tudo a um fabricante de tijolos que viajava para Tiro, com a missão de comprar joias preciosas dos fenícios. O fabricante de tijolos foi enganado, comprou pedaços de vidro colorido. O tesouro de Arcade evaporou. E a lição que ele tira não é simplesmente tome cuidado com fraudes. A lição é mais profunda e mais desconfortável. Não confies a um fabricante de tijolos a compra de joias. Isso é, em linguagem moderna, o problema da informação assimétrica, conceito formalizado por George Akerlof, no famoso artigo The Market for Lemons, 1970, Prêmio Nobel de Economia. Quando você investe em algo que não entende, o especialista com quem você está transacionando sempre tem mais informação do que você, e informação assimétrica, em mercados, sistematicamente beneficia quem sabe mais às suas custas. Mas Classon vai além. Ele não diz, aprenda tudo antes de investir porque isso é paralisante. Ele diz, consulte quem sabe. Busque conselho de quem tem experiência comprovada no manejo do dinheiro. A lição é sobre humildade epistêmica, reconhecer os limites do seu próprio conhecimento sem paralisar. Há dois vieses cognitivos centrais aqui, e eles operam em direções opostas que se combinam de forma letal. O primeiro é o overconfidence bias, excesso de confiança. Estudos repetidos mostram que a maioria das pessoas se avalia acima da média em habilidades de investimento, culinária, condução de veículos e tomada de decisão financeira. Isso é matematicamente impossível para mais de 50% das pessoas, mas o cérebro não faz essa conta. O segundo é a FOMO, Fear of Missing Out,
o medo de perder uma oportunidade. Quando amigos e parentes entram entusiasmados em um investimento e nos convidam a participar, o sistema dopaminérgico do cérebro é ativado pela perspectiva da recompensa antes de qualquer análise racional. A excitação do grupo cria pressão social que bypassa o córtex pré-frontal. Classon sabia disso empiricamente. Todo detentor de ouro é tentado por oportunidades onde parece que pode fazer grandes somas investindo em projetos muito plausíveis. Frequentemente, amigos e parentes estão entrando animosamente nessas oportunidades e o pressionam a segui-los. A proteção, o princípio de Arcade é cristalino. A segurança do principal vem antes do lucro. Uma oferta que pode dobrar seu dinheiro em 30 dias, mas que também pode zerar seu capital, não é uma oportunidade de alto retorno, é uma aposta. E apostas não são estratégia de construção de riqueza. Pense no seu capital acumulado como um exército que você levou anos para recrutar e treinar. Você não joga esse exército em uma batalha contra um inimigo que não conhece, em terreno que não mapeou, sem inteligência prévia. A primeira obrigação é a sobrevivência das tropas. A vitória vem depois. O quinto remédio: faz da tua moradia um investimento lucrativo. O quinto remédio é, de longe, o mais controverso do livro e o mais urgente para o contexto brasileiro de 2026. Arcade diz: recomendo que todo homem seja dono do teto que o abriga. Na Babilônia, isso era um argumento de custo e de dignidade. O aluguel pago a um proprietário exigente era dinheiro que saía da bolsa sem construir nada. A casa própria reduzia o custo de vida e gerava estabilidade emocional, o que Arcade associa diretamente à maior capacidade produtiva. Economia e psicologia comportamental. Do ponto de vista econômico moderno, o argumento de Arcade pelo imóvel próprio tem fundamentos sólidos, mas também armadilhas que ele não podia prever. O economista Robert Shiller, também prêmio Nobel, demonstrou que, historicamente, imóveis residenciais no Zeta Ale praticamente não se valorizam acima da inflação no longo prazo. O investimento na casa própria frequentemente é uma ilusão de rentabilidade que ignora os custos de manutenção, impostos e o custo de oportunidade do capital imobilizado. Mas o argumento de Classon não é primariamente financeiro, é psicológico e sistêmico. O proprietário que pagou sua hipoteca tem um custo de vida estruturalmente menor na fase de desacumulação quando a renda cai, e a saúde é a prioridade. E a certeza do abrigo remove uma fonte enorme de cortisol crônico, o hormônio do estresse de longo prazo, que silenciosamente degrada tanto a saúde quanto a capacidade de tomada de decisão financeira. No Brasil, onde o aluguel consome em média 30% a 40% da renda familiar, e onde a cultura de herança imobiliária é historicamente diferente da norte-americana, o argumento de Arcade tem peso adicional. A casa própria quitada é, para a maioria dos brasileiros, o maior ativo de geração de segurança que existe. Uma família que não paga aluguel tem uma vantagem de 30% a 40% na equação mensal. Esse delta, ao longo de décadas, é a diferença entre a aposentadoria com dignidade e a dependência dos filhos. O sexto remédio: assegura uma renda futura. O sexto dia, Arcade não fala de ouro, fala de tempo. A vida de todo homem vai da infância à velhice. Esse é o caminho da vida e nenhum homem pode se desviar dele a menos que os deuses o chamem prematuramente. Arcade apresenta aqui o que hoje chamamos de planejamento previdenciário. A história do sapateiro Ansan, que depositava 2 shekels por semana durante 8 anos e ao final acumulou 1.040 moedas e que em 12 anos adicionais teria 4.000. Mas o que torna esse capítulo extraordinário não é o cálculo, é o que Arcade diz no final, como uma profecia. Tenho em mente a crença de que algum dia homens sábios criarão um plano para assegurar contra a morte, pelo qual muitos homens pagam uma soma regularmente e o agregado faz uma soma generosa para a família de cada membro que partir. Em 1926, Classon estava descrevendo o seguro de vida, que ainda não existia como produto massivo. O sexto remédio combate o que os economistas comportamentais chamam de present bias, em sua forma mais extrema, a completa invisibilidade do eu futuro
como entidade real e merecedora de recursos. O psicólogo Hal Hershfield fez experimentos usando realidade virtual, onde participantes se viam envelhecidos com seus próprios rostos simulados em 40 anos. Após essa experiência, eles poupavam significativamente mais para a aposentadoria do que o grupo controle. O eu futuro havia se tornado real, concreto, alguém que merecia ser protegido. Arcade não tinha realidade virtual, tinha histórias. A história do sapateiro Ansan é uma realidade virtual primitiva. Ela torna o futuro concreto o suficiente para motivar a ação presente. Você está plantando uma árvore cuja sombra não vai desfrutar amanhã, mas um dia, e esse dia vem para todos você, vai se sentar embaixo dela. A pergunta não é se a sombra vai existir. A pergunta é se você plantou a árvore a tempo. O sétimo remédio: aumenta tua capacidade de ganhar. O sétimo dia é o mais surpreendente de todos, porque Arcade vira o foco de 180 graus. Nos 6 dias anteriores ele falou sobre o que fazer com o dinheiro. No sétimo dia ele fala sobre o que fazer com você mesmo. Este dia não falarei de ouro. Falarei sobre vocês, os homens, sob os mantos de muitas cores, que se sentam diante de mim. E então ele apresenta o que, em linguagem contemporânea, chamamos de capital humano, o maior ativo que qualquer pessoa possui, e o único que não pode ser roubado, taxado ou inflacionado para fora da existência. O economista Gary Becker, prêmio Nobel, formalizou a teoria do capital humano nos anos 1960. A ideia de que investimento em educação, treinamento e habilidades tem retorno econômico mensurável e composto de forma análoga ao investimento financeiro. Mas Arcade, 2.500 anos antes, vai além de Becker em um ponto crucial. Ele não fala apenas de habilidades técnicas, ele fala de caráter produtivo. Pague suas dívidas com toda a prontidão dentro do seu poder. Cuide de sua família para que possam pensar e falar bem de você. Tenha compaixão pelos que são feridos pela infortúnio. Faça um testamento para que sua propriedade seja dividida de forma honrosa. Isso não é autoajuda, é gestão de reputação como ativo econômico. Em teoria dos jogos, a reputação é o que permite jogos repetidos com resultado positivo. Num jogo de uma única rodada, a estratégia dominante é extrair o máximo da transação. Num jogo de rodadas repetidas, a estratégia dominante é cooperar porque sua reputação determina se haverá próximas rodadas. O homem de palavra tem mais oportunidades. O homem que cuida da família tem mais estabilidade emocional para tomar decisões financeiras de qualidade. O homem que paga dívidas tem acesso a crédito em condições melhores. Tudo isso é capital não financeiro, mas relacional e reputacional que se converte em capital financeiro ao longo do tempo. Arcade conta de um jovem que foi pedir empréstimo e disse ter ido ao chefe 6 vezes em 2 meses para pedir aumento, sem sucesso. E Arcade sorri porque vê o sintoma, não a causa. O jovem tem desejo difuso de ganhar mais. Arcade distingue com precisão cirúrgica. Para um homem desejar ser rico é uma intenção de pouco propósito. Para um homem desejar ter 5 moedas de ouro é um desejo tangível que pode ser pressionar até cumprir. Isso é o que a pesquisadora Gabrielle Oettingen chama de mental contrasting, contraste mental. Desejos gerais e vagos não motivam comportamento com eficácia. Objetivos concretos, específicos, mensuráveis e com prazo, o que hoje chamamos de metas SMART, ativam o sistema de implementação intencional do cérebro de forma qualitativamente diferente. A dopamina do sistema de recompensa cerebral é acionada não pelo desejo vago de ser rico, mas pela antecipação específica de um resultado concreto. O cérebro precisa de uma imagem nítida do alvo para calibrar o esforço necessário. O sétimo remédio é o único que não pode ser automatizado, terceirizado ou delegado a um gestor. Os outros 6 podem ser configurados como sistemas: débito automático, orçamento pré-estabelecido, carteira diversificada, seguro de vida. Mas o sétimo exige que você apareça todos os dias um pouco melhor do que no dia anterior. É o remédio que os outros 6 servem.
porque de nada adianta um sistema perfeito de acumulação se a capacidade de geração de renda definha. Olha o que Arcade construiu em 7 dias. Não é uma lista de regras independentes, é uma arquitetura integrada, onde cada remédio serve ao seguinte. O primeiro remédio, guardar 10%, cria o capital semente. O segundo remédio, controlar gastos, garante que o capital semente sobreviva. O terceiro remédio, fazer o ouro multiplicar, transforma o capital semente em fluxo. O quarto remédio, se proteger de perdas, protege o fluxo de ser interrompido. O quinto remédio, a moradia, reduz o custo de vida e estabiliza a base. O sexto remédio, a renda futura, projeta o sistema para além da capacidade de trabalho. O sétimo remédio, aumentar a capacidade de ganhar, aumenta o volume de entrada do sistema. É um círculo virtuoso completo, um feedback loop positivo autossustentável. E agora eu preciso que você observe algo que Clason não diz explicitamente, mas que está gravado nas entrelinhas como uma tabuleta de argila. A ordem é deliberada, e a maioria das pessoas tenta começar pelo terceiro investir sem ter feito o primeiro e o segundo. Querem o fluxo sem ter construído o estoque. Querem o juro composto sem ter a disciplina de gerar o principal. É como tentar construir a muralha da Babilônia pelo topo. No próximo bloco, vamos entrar nos capítulos seguintes do livro As Histórias de Nomassir, do comerciante de camelos, das tabuletas de barro, onde Clason mostra os princípios sob pressão, onde os sistemas são testados pela realidade, pela derrota e pelo fracasso. E vou apresentar a você as vozes que discordam de Clason, porque um leitor de alta performance não devora um livro, ele o examina. Fica comigo. O que os livros de negócios não fazem? A maioria dos comentadores de livros de finanças pessoais para aqui, eles cobrem os princípios, celebram o autor, fazem a síntese, encerram o episódio e você vai embora com a sensação de ter aprendido algo que é diferente de ter sido transformado por algo. Neste bloco, eu vou fazer duas coisas que a maioria não faz. Primeiro, vou entrar nos capítulos que raramente são analisados com profundidade, as histórias de Nomassir, de Dabassir, do prestamista de ouro, das muralhas da Babilônia, das tabuletas de argila. Esses capítulos não são apêndices decorativos, são os testes de estresse do sistema. São onde Clason mostra os princípios sob pressão máxima, fracasso, escravidão, dívida sufocante, humilhação pública. Segundo, eu vou apresentar a você a dialética honesta, as vozes que discordam de Clason, os pontos onde o livro tem pontos cegos reais, porque você não pode defender uma ideia que nunca examinou com ceticismo. Um leitor de alta performance não devora um livro, ele o disseca. Vamos começar as 5 leis do ouro Nomassir. O filho que fracassou. Arcade manda o filho Nomassir ao mundo com 2 presentes, uma bolsa de ouro e uma tabuleta de argila com as 5 leis do ouro gravadas. 10 anos depois, Nomassir retorna para prestar contas ao pai. E o que ele relata é uma das descrições mais honestas e devastadoras de incompetência financeira juvenil que a literatura produziu. Em resumo, ele perdeu toda a bolsa de ouro. Não foi roubado, não foi vítima de catástrofe, perdeu apostando em um cavalo de corrida com estranhos numa caravana, uma fraude clássica de confiança que ainda existe, com roupagem digital nas suas notificações do WhatsApp todo dia. Depois perdeu o que sobrou num negócio com um amigo que sumiu com o capital. E então veio a miséria real. Sem dinheiro, sem escravos, sem cavalos, sem roupas extras, vendendo o que tinha para comer, procurando emprego sem ter nenhuma habilidade que o mercado queria comprar. Isso é importante. Pausa aqui. Nomassir, filho do homem mais rico da Babilônia, com educação privilegiada, com capital de arranque, chegou a procurar trabalho sem ter nenhuma habilidade vendável. Ele não era burro, era inexperiente em sistemas. E inexperiência em sistemas destrói capital com uma velocidade que a inteligência sozinha não consegue parar. O que aconteceu com Nomassir tem nome técnico: Survivor Bias às avessas, combinado com Beginner's Luck Effect. Nassim Taleb descreveria Nomassir como uma vítima da Ludic Fallacy, a confusão entre o jogo com regras conhecidas e a vida real com incerteza não calculável.
Os golpistas da caravana operavam um jogo que eles conheciam completamente. Nomazir pensava que estava jogando xadrez, mas estava jogando num tabuleiro que ele não enxergava. E o segundo fracasso, o amigo do negócio, é um caso clássico de in-group favoritism bias. O cérebro avalia como mais confiável quem pertence ao mesmo grupo social, viajante jovem, filho de homem rico, mesmo contexto. Mas confiança social não é equivalente a competência gerencial ou integridade contratual. O que parece familiar não é necessariamente seguro. Mas o momento mais poderoso do relato de Nomazir não é o fracasso. É o que acontece depois, quando ele encontra a tabuleta de argila com as 5 leis do ouro que havia embrulhado em seda e nunca lido com atenção. Percebi que se eu houvesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria me abandonado. Isso é o que os neurocientistas chamam de encoding failure, falha de codificação. Você recebeu a informação, ela está registrada, mas não foi processada com a profundidade emocional necessária para se tornar conhecimento operacional. A diferença entre saber que fogo queima e ter se queimado uma vez, a segunda forma de conhecimento não precisa de lembrança consciente, está codificada na memória implícita processual no corpo. A primeira é apenas sintaxe. Nomazir sabia as 5 leis, não as conhecia. Um mapa não é o território. Nomazir tinha um mapa, mas nunca caminhou no território. Quando o território veio até ele com seus golpistas, seus amigos oportunistas, sua miséria, ele não reconheceu os lugares no mapa porque nunca os tinha visto com os próprios olhos. E aqui está o segundo presente de Arkady. A tabuleta era mais valiosa do que o ouro, porque o ouro foi perdido e reconquistado. Mas os princípios na tabuleta permaneceram e foram eles que guiaram a reconstrução. A deusa da boa fortuna, o capítulo que destrói a narrativa da sorte. Arkady está em seu fórum habitual, no Templo do Saber. Um tecedor de tecidos encontrou uma carteira com moedas de ouro e sugere debater como atrair a boa sorte. E o que se segue é uma das mais elegantes demolições da crença em sorte como força independente já colocada em formato narrativo. Arkady vai conduzindo o debate com a habilidade de um professor socrático. Ele vai testando. Alguém aqui ficou rico apostando no jogo? Nos dados? Nas corridas de cavalo? O silêncio e as risadas são a resposta. E então emerge a descoberta coletiva. A boa sorte não visita as mesas de jogo. Ela visita os homens de ação. O mercador que não investiu nas terras irrigadas porque queria primeiro comprar novos mantos para ele e para a esposa. O comprador de animais, que não fechou o negócio das ovelhas à noite porque queria confirmar a contagem de manhã, e de manhã a cidade abriu os portões e outros compradores pagaram 3 vezes mais pelo rebanho. Clason está descrevendo, sem o vocabulário técnico, o fenômeno da procrastinação como mecanismo de autoproteção. O psicólogo Piers Steel, autor de The Procrastination Equation, 2010, identificou que a procrastinação não é preguiça, é uma forma sofisticada de gestão da ansiedade. Quando uma decisão carrega incerteza, e qualquer investimento carrega incerteza, o sistema nervoso produz um estado de desconforto que o cérebro interpreta como sinal de perigo. A procrastinação é a resposta. Se eu adiar, preservo a ilusão de que a decisão ainda pode ser perfeita. O comerciante com os novos mantos não estava sendo superficial, estava sendo humano. A certeza do prazer imediato das roupas novas versus a incerteza do retorno do investimento, o sistema límbico não hesita. Mantos ganham. Mas Arkady identifica a solução com precisão. Aqueles ansiosos para agarrar oportunidades para sua melhoria atraem o interesse da boa deusa. Homens de ação agradam-na mais. Isso é, em linguagem moderna, o princípio do comprometimento antecipado pre-commitment, descrito por Ulisses amarrando a si mesmo ao mastro para não ser seduzido pelas sereias. Quando o mercador sábio, ao perceber um bom negócio, imediatamente faz um depósito mesmo pequeno, está usando o comprometimento antecipado como proteção contra a própria tendência a recuar. Do ponto de vista sistêmico,
A procrastinação cria um lag, um atraso no feedback loop que distorce o sistema de recompensa. O sinal de oportunidade chega, mas a resposta não vem. O sistema perde sincronização com o ambiente, e ambientes que mudam rápido mercados, janelas de investimento, oportunidades de negócio, não esperam que o sistema encontre seu ritmo. A boa sorte é uma onda. Quem está na água, de frente para o horizonte, posicionado e remando, pega a onda. Quem está na praia, esperando condições perfeitas, vê a onda passar. A onda não escolheu quem pegar, mas você escolheu onde estar quando ela chegou. O prestamista de ouro, a geometria do crédito. Rodan, o fabricante de lanças, recebeu um presente do rei, 50 moedas de ouro. E agora sua irmã quer que ele empreste tudo ao marido dela, um homem bem intencionado, mas sem experiência em comércio. Ele vai a Maton, o prestamista, pedir conselho, e Maton, em vez de dar uma resposta, abre seu cofre de tokens, o registro físico de todos os seus empréstimos. E o que emerge é uma taxonomia brilhante da natureza humana em relação ao dinheiro alheio. Psicologia, comportamental e teoria dos jogos. Maton identifica 3 categorias de tomadores de crédito: os que têm propriedades como garantia, risco baixo, retorno certo; os que têm capacidade de ganho, risco moderado, retorno provável; e os que não têm nem propriedades nem renda estável. Sempre haverá alguns que não conseguem se ajustar à vida. Isso é, em essência, o sistema moderno de credit scoring, avaliação de risco de crédito, descrito 6.000 anos antes de existir como produto financeiro. Mas o que torna o capítulo extraordinário não é a taxonomia, são as histórias do cofre. Cada token representa um caso humano. O bronze de um amigo morto pela esposa numa briga passional. O anel de um agricultor que pagou pontualmente e vai receber de volta. O escaravelho de turquesa de um jovem que acredita que o azar é uma justificativa para não pagar. Maton diz algo devastador sobre esse jovem. Juventude, nunca tendo tido experiência, não pode perceber que dívida sem esperança é como um fosso profundo, no qual se pode descer rapidamente e onde se pode lutar em vão por muitos dias. Existe uma razão pela qual jovens acumulam dívida de forma desproporcional. O córtex pré-frontal, região do cérebro, responsável pela antecipação de consequências a longo prazo, só completa seu desenvolvimento por volta dos 25 anos. Até então, o sistema de avaliação de risco está genuinamente subdesenvolvido do ponto de vista neurológico. Não é falta de caráter, é biologia do desenvolvimento. O que Maton chama de juventude sem experiência é precisamente o período em que o cérebro tem menos ferramentas para resistir à sedução do crédito fácil. E o crédito fácil, como qualquer substância que ativa o sistema de recompensa sem custo imediato perceptível, tem o mesmo perfil de adição que qualquer outra droga dopaminérgica. A conclusão prática de Maton para Rodin é uma das mais honestas sobre o dinheiro e as relações afetivas. Não seja levado por sentimentos tolos de obrigação a confiar seu tesouro a qualquer pessoa. Isso vai contra o instinto social mais profundo que temos. O grupo social tem sido, ao longo de toda a história evolutiva, a unidade de sobrevivência. Dizer não a um familiar em dificuldade ativa os mesmos circuitos neurais que a ameaça física. O medo de exclusão social é, para o cérebro primitivo, literalmente uma ameaça à vida. É por isso que emprestar dinheiro para parentes e amigos, mesmo quando claramente imprudente, é tão difícil de recusar. E é por isso que Maton oferece a Rodin uma saída inteligente. Em vez de dizer não diretamente, propõe que o cunhado apresente um plano ao próprio Maton. Se o plano for sólido, Maton concorda com o empréstimo. Se não for, a responsabilidade da recusa pertence ao especialista, não a Rodin. Isso é o que, em teoria dos jogos, se chama de mecanismo de comprometimento delegado. Transferir a autoridade de uma decisão difícil para uma terceira parte especializada para preservar a relação afetiva sem comprometer o capital. O dinheiro não é apenas aritmética, ele é química social.
Cada transação financeira com alguém próximo é também uma transação de identidade, de poder e de afeto. O cofre de Maton não é um arquivo de contratos, é um arquivo de relações humanas sob pressão. E o que ele revela é que a sabedoria financeira começa pela capacidade de separar o amor das pessoas da avaliação das suas propostas. As Muralhas da Babilônia e o Comerciante de Camelos. Os Princípios sob Fogo, 2 capítulos, 2 histórias, um único tema. As Muralhas da Babilônia. O exército babilônico está fora da cidade numa expedição. Um exército assírio inesperado ataca. Os poucos defensores que restam precisam segurar as muralhas por mais de 3 semanas. O velho guerreiro Banzar responde a cada cidadão aterrorizado com a mesma frase: as muralhas da Babilônia irão protegê-los. Clason encerra com a mensagem direta: hoje, atrás das muralhas impenetráveis do seguro, das contas de poupança e dos investimentos confiáveis, podemos nos proteger contra as tragédias inesperadas. O Comerciante de Camelos, Dabazir. Um homem que acumulou dívidas irresponsáveis, fugiu da Babilônia, tornou-se ladrão, foi capturado e vendido como escravo na Síria. E na escravidão, diante de uma mulher sábia chamada Cira, encontra a pergunta que muda tudo: tens a alma de um escravo ou a alma de um homem livre? E Dabazir, no deserto, à beira da morte de sede, com os camelos exaustos, ouve a mesma pergunta de dentro de si mesmo e responde: levanto e volto, pago cada dívida, reconstruo cada relação. O capítulo de Dabazir é uma das mais precisas descrições literárias de um fenômeno psicológico que os pesquisadores chamam de crystallization of discontent, cristalização do descontentamento, descrito pelo psicólogo William Miller no contexto da terapia motivacional. É o momento em que uma sequência de acontecimentos negativos atinge uma massa crítica de clareza. Não é uma revelação gradual, é uma ruptura. O mundo subitamente parece diferente. As prioridades se reorganizam. O eu futuro, que antes era abstrato, se torna urgente e real. Dabazir descreve com extraordinária precisão: então uma coisa estranha aconteceu. O mundo inteiro pareceu ser de uma cor diferente, como se eu tivesse olhado através de uma pedra colorida que foi subitamente removida. Isso, em linguagem neurocientífica, é uma mudança de enquadramento reframing que reorganiza a narrativa identitária. Dabazir para de ser vítima das circunstâncias e se torna agente da própria recuperação. Essa mudança não é cosmética, ela reorganiza quais informações do ambiente são processadas como relevantes, quais emoções são priorizadas, quais comportamentos são possíveis. A história de Dabazir e as tabuletas de argila, o capítulo seguinte, são a demonstração empírica mais poderosa do livro. Não é teoria, é um diário de execução. O plano de Dabazir para sair das dívidas é exatamente o sistema de Arcade aplicado em condições adversas. 10% para si mesmo, 70% para viver, 20% para os credores, distribuídos proporcionalmente mês a mês, independentemente do valor, mesmo quando o ganho do mês é baixo, mesmo quando um credor é agressivo, mesmo quando seria mais fácil desistir. E o que as tabuletas mostram mês a mês é algo que nenhum manual de finanças consegue capturar: a textura emocional da disciplina financeira, a satisfação de ver a dívida diminuindo, o constrangimento de encarar credores que você prejudicou, a reconstrução gradual da confiança deles, a lentidão que parece insuportável nos primeiros meses e que depois, quando o sistema ganha inércia, se torna imparável. Dabazir não saiu das dívidas porque encontrou uma oportunidade extraordinária. Saiu porque aplicou um sistema ordinário com disciplina extraordinária. A diferença entre o escravo e o homem livre não era o contexto, era a resposta ao contexto. E aqui está a mensagem que Clayson gravou nas tabuletas de argila e que um professor de arqueologia de Nottingham, séculos depois, aplicou à própria vida com sucesso idêntico. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. A dialética crítica, as vozes que discordam de Clason. Aqui começa a parte que diferencia este conteúdo de 99% dos comentários sobre este livro. Porque Clason tem razão em muita coisa.
mas não em tudo. E um leitor intelectualmente honesto precisa saber onde o mapa tem buracos antes de confiar nele completamente. Vou apresentar 4 críticas sérias ao livro, com contexto, com fundamento e com a avaliação do que cada uma delas realmente significa para você. Crítica 1. O modelo ignora a desigualdade estrutural. A crítica mais poderosa contra Clayson vem de economistas como Thomas Piketty, autor de O Capital no século XXI, e de sociólogos como Derek Hamilton, criador do conceito de baby bonds. O argumento é este: o modelo de Clayson pressupõe que qualquer pessoa que trabalhe e poupe 10% da renda pode acumular riqueza, mas ele ignora que o ponto de partida importa de forma não linear. Uma pessoa que ganha o salário mínimo e poupa 10% acumula R$ 150 por mês. Uma pessoa que ganha 10 vezes mais poupa R$ 1.500. Em 40 anos de juro composto, a diferença não é de 10 vezes, ela é de dezenas ou centenas de vezes, porque o capital inicial maior tem mais tempo para compor sobre uma base maior. Mais ainda, quem começa com dívidas de família, de educação precária, de crédito caro, não está apenas atrás na corrida, está correndo em sentido oposto ao ponto de partida. O que isso significa para você? Clayson está certo nos princípios. O sistema funciona para quem tem renda positiva, mesmo que baixa, mas ele não resolve sozinho um problema de acesso estrutural. O sistema de Arcade é necessário, mas pode não ser suficiente dependendo do ponto de partida. Conhecer essa limitação não invalida o sistema, apenas calibra suas expectativas. Crítica 2. O livro tem um viés do sobrevivente. Arcade não foi o único jovem pobre da Babilônia que trabalhou duro, encontrou um mentor, poupou 10% e seguiu os princípios. Mas ele é o único que o livro conta. Os outros que fizeram tudo certo e mesmo assim foram arruinados por uma guerra, por uma doença, por uma colheita destruída, não aparecem. Nassim Taleb, em Fooled by Randomness, 2001, chama isso de survivorship bias, viés do sobrevivente. Quando você vê apenas os bem-sucedidos e constrói uma teoria a partir deles, inevitavelmente subestima o papel do acaso. O que isso significa para você? Os princípios de Clayson aumentam probabilisticamente as suas chances de sucesso financeiro, mas não são uma garantia. O mercado pode colapsar na pior hora. Uma doença pode consumir suas reservas. Um divórcio pode reiniciar o contador. O antídoto não é desistir do sistema, é adicionar ao sistema a dimensão que Clayson contempla no sexto remédio, a proteção contra um imprevisto, seguro de vida, fundo de emergência, diversificação de fontes de renda. Crítica 3. O conselho sobre imóvel próprio é historicamente contextualizado. Já mencionei brevemente no bloco 2, mas a crítica merece desenvolvimento completo. Na Babilônia do século VI a.C., comprar a própria casa fazia sentido irrefutável, reduzia o custo de vida de forma permanente, gerava estabilidade familiar e o imóvel não era um ativo especulativo, era um bem de uso. No mundo contemporâneo, especialmente em cidades com valorização imobiliária especulativa e com mercados de aluguel bem desenvolvidos, a equação é muito mais complexa. Em São Paulo, por exemplo, o Price-to-Rent Ratio, a relação entre o preço de compra e o aluguel anual equivalente, frequentemente supera 25x, o que significa que alugar e investir a diferença produz retorno superior à compra em horizontes de até 15 anos, dependendo das taxas de juros. O que isso significa para você? A casa própria como instrumento de estabilidade psicológica e redução de custo de vida na fase de desacumulação tem mérito real, especialmente no contexto brasileiro. Mas a regra sempre compre de Clayson precisa ser substituída por uma análise de contexto, comparar custo total de propriedade versus aluguel mais investimento da diferença, considerando taxas de juros locais, horizonte temporal e objetivo financeiro. Crítica 4. O livro é silencioso sobre o sistema que cria a escassez. Aqui está a crítica mais filosófica e talvez a mais importante. O homem mais rico da Babilônia
É um livro sobre como indivíduos podem prosperar dentro de um sistema econômico. Não é um livro sobre como o sistema deveria ser diferente. Clason não pergunta: por que tantos homens na Babilônia são pobres? Não analisa as estruturas de poder que mantêm o ouro concentrado em poucas mãos, o mesmo problema que o rei Sargon identificou no início do livro e resolveu distribuindo educação financeira, mas que poderia ter sido resolvido de outras formas. Críticos de esquerda, e não apenas eles, argumentam que livros de mentalidade de riqueza funcionam ideologicamente para responsabilizar indivíduos por problemas que são parcialmente sistêmicos, reduzindo a pressão por mudanças estruturais. O que isso significa para você? Clason não está errado por focar no indivíduo. O que um indivíduo pode controlar seus hábitos, suas decisões, sua capacidade de ganho é real e poderoso. Mas seria intelectualmente desonesto ignorar que as condições de partida não são iguais. O sistema de arcade funciona e você deve usá-lo, mas ele não exime você de pensar sobre os sistemas maiores nos quais está inserido. A síntese da dialética. Então, o que fazer com tudo isso? As críticas não destroem Clason, elas o completam. O sistema dos 7 remédios e das 5 leis funciona comprovadamente, empiricamente, para qualquer pessoa com renda positiva que o aplique com consistência. O professor de Nottingham provou, Dabazir provou, milhões de leitores ao longo de 100 anos provaram, mas funciona melhor quando você o aplica com os olhos abertos. Sabendo que o ponto de partida importa e que, portanto, você deve começar hoje, não amanhã, sabendo que o acaso existe e que, portanto, a proteção contra o imprevisto não é opcional, sabendo que imóvel é uma decisão contextual, não uma doutrina universal, e sabendo que responsabilidade individual e consciência estrutural não são opostos, são complementares. Você pode trabalhar dentro do sistema e pensar criticamente sobre ele. Arcade nunca afirmou que o sistema era justo. Ele afirmou que era funcional. E funcional, para quem está aqui ouvindo isso agora, em movimento, construindo o seu repertório, é exatamente o que você precisa no próximo bloco. O plano. Não mais teoria, não mais história. O protocolo de implementação de 90 dias. A engenharia do ambiente. E como você vai sair deste conteúdo diferente, não só mais informado. Bloco 4. O protocolo de implementação 360 graus da teoria ao bisturi. Você chegou até aqui, isso significa que você não está buscando entretenimento, você está buscando transformação. E transformação não acontece no momento em que você ouve uma ideia. Acontece no momento em que você age sobre ela da forma certa, na ordem certa, com a estrutura certa. Aqui está o problema com 95% das pessoas que leram O Homem Mais Rico da Babilônia. Elas terminaram o livro, acharam inspirador, ficaram entusiasmadas por 48 horas. E então a vida retomou seu curso habitual, as notificações, as urgências, as despesas inesperadas, e os princípios foram empurrados para o fundo da gaveta mental, onde moram todas as boas intenções não executadas. Esse não é um problema de motivação, é um problema de arquitetura de implementação. Motivação é volátil, é um pico dopaminérgico que decai em horas ou dias. Sistema é permanente. Sistema opera independentemente de como você está se sentindo na segunda-feira de manhã, depois de um fim de semana difícil. O que vou construir com você agora não é uma lista de dicas. É um protocolo de implementação em 3 fases de 30 dias, baseado diretamente no sistema de Dabazir, validado por um professor de Nottingham em 1936 e calibrado para a realidade financeira brasileira de 2026. E antes de entrarmos no protocolo, vou mostrar a você os 3 erros fatais de implementação, os pontos onde quase todo mundo abandona o sistema antes de ele produzir resultados. Porque Dabazir não quase conseguiu. Ele conseguiu. E a diferença estava nesses 3 pontos críticos. Os 3 erros fatais de implementação. O antes de construir a base. Este é o erro mais comum e o mais custoso.
A pessoa lê o terceiro remédio faz teu ouro multiplicar e vai direto para a fase de investimento. Abre uma conta em corretora, compra um fundo, coloca dinheiro em renda variável, enquanto isso, ainda não tem orçamento. Ainda não separou 10% antes de gastar, ainda paga cartão de crédito com juros todo mês. O que acontece neurologicamente é previsível. O investimento produz um pico de dopamina imediato à emoção de estou construindo riqueza. Mas sem a base dos 2 primeiros remédios, qualquer choque de liquidez, uma conta inesperada, uma redução de renda à força, o resgate do investimento. E resgatar antes do prazo ideal consolida perdas, destrói o hábito e reforça a narrativa de que investimento não é para mim. A regra de Arcade que ninguém lembra. Os 7 remédios têm ordem. O primeiro e o segundo criam a base de estabilidade que torna o terceiro possível. Você não planta em solo que ainda não foi preparado. A correção. Antes de investir 1 centavo, você precisa ter 3 coisas funcionando automaticamente por pelo menos 30 dias consecutivos. A separação dos 10%, o orçamento dos 70% operando dentro dos limites e 0 novo endividamento no mês. Apenas depois dessas 3 condições cumpridas, o terceiro remédio é ativado. Erro fatal número 2. Tratar o orçamento como punição em vez de ferramenta de poder. Lembra do estudante babilônico com um manto vermelho e dourado que se rebelou contra o orçamento no segundo remédio? Ele está em você, em todos nós. A linguagem que usamos para falar de orçamento importa mais do que imaginamos. Estou de dieta financeira, preciso me controlar. Estou me privando. Essa linguagem ativa o sistema de aversão à perda do cérebro, descrito por Kahneman e Tversky. Quando o cérebro enquadra uma situação como perda, o estresse cortisol sobe, a resistência aumenta e a probabilidade de abandono cresce exponencialmente. O psicólogo Roy Baumeister demonstrou o fenômeno de ego depletion, esgotamento do ego. A força de vontade é um recurso limitado que se esgota ao longo do dia. Cada decisão de resistência, não vou comprar isso, não vou ceder a isso, consome um pouco desse recurso. Sistemas que dependem de força de vontade constante inevitavelmente falham. O antídoto? Mudar o enquadramento e automatizar. Arcade não fala em se privar, fala em hierarquizar desejos. Não é eu não posso comprar isso, é eu escolho comprar meu futuro antes de comprar isso. A diferença linguística é pequena. A diferença neurológica é enorme. Uma ativa o sistema de perda, a outra ativa o sistema de escolha autônomo. E a automação remove a força de vontade da equação completamente. Quando os 10% saem da conta no mesmo dia em que o salário entra, antes que você os veja, antes que o cérebro os contabilize como disponíveis, não há decisão a ser feita, não há resistência a vencer. O sistema opera sem você. A correção: reconfigure a linguagem internamente e configure débito automático para o dia do recebimento, não no fim do mês, não quando sobrar, no mesmo dia. Erro fatal número 3. Desistir quando os resultados são invisíveis. Este é o mais silencioso e o mais letal. O sistema de Arcade produz resultados que são imperceptíveis no curto prazo e transformadores no longo prazo. Essa é precisamente a estrutura que o cérebro humano tem mais dificuldade em processar. Dabazir, no segundo mês de execução do plano, ganhou apenas 11 moedas de prata, menos do que no mês anterior. E mesmo assim separou 10%, viveu com os 70%, pagou os credores com os 20%. Escreveu na tabuleta: minha esposa e eu comemos pouco mais do que ervas. Esse é um momento crítico. É nesse mês, quando o esforço é máximo e o resultado visível é mínimo, que a maioria abandona. Existe um fenômeno chamado Valley of Despair, na curva de aprendizado, o Vale do Desespero. Em qualquer processo de mudança de hábito, há um período inicial onde o esforço é alto e os resultados são baixos. O sistema antigo foi desativado, mas o novo ainda não está consolidado. Neurologicamente, as novas rotas neurais estão sendo construídas, mas ainda não têm a velocidade e eficiência das antigas.
Nesse ponto, o cérebro produz um sinal muito claro: isso não está funcionando, desiste. A ironia é que esse sinal chega justamente quando você está mais próximo do ponto de virada. Os neurônios que formam o novo hábito precisam de repetição suficiente para se mielinizar, para ganhar a bainha de mielina que os torna rápidos e automáticos. A neuroplasticidade tem um prazo de entrega que não negocia com a sua impaciência. A correção. Você precisa de métricas de processo, não apenas de resultado. Em vez de medir só quanto acumulei, meça quantos meses consecutivos executei o sistema sem quebrar. O streak, a sequência ininterrupta, é o indicador real de progresso nas primeiras semanas, porque a sequência é o que constrói o hábito, e o hábito é o que constrói a riqueza. O plano de 90 dias, fase 1, diagnóstico e estruturação. 90 dias. 3 fases de 30 dias. Cada fase com um objetivo primário, uma ação central e uma métrica de sucesso. Esse não é um plano teórico. É o que Dabazir fez, adaptado ao calendário gregoriano, ao sistema financeiro brasileiro e à realidade de quem vive em 2026. Dias 1 a 30, a tabuleta de argila, pessoal. Objetivo primário: visibilidade total da situação financeira atual. Dabazir começou escrevendo nas tabuletas, não porque fosse romântico, porque você não pode corrigir o que não consegue ver. E a maioria das pessoas vive num estado de névoa financeira, deliberado um mecanismo de proteção psicológica contra a angústia de encarar os números reais. O psicólogo Richard Thaler chama isso de Ostrich Effect, o efeito avestruz. Investidores que enfrentam perdas abrem o extrato da corretora com menos frequência do que nos períodos de alta. O cérebro prefere a incerteza confortável à certeza dolorosa, mas a incerteza não resolve o problema, apenas adia o contato com ele, enquanto ele cresce. As 4 ações desta fase. Ação 1. O inventário honesto. Coloque no papel, sem julgamento, tudo que entra e tudo que sai em um mês típico. Não arredonde para cima as receitas, nem para baixo as despesas. Use os extratos bancários dos últimos 3 meses como fonte primária, a memória seletiva, e sistematicamente subestime os gastos pequenos e frequentes. Ação 2. O mapa das dívidas. Se você tem dívidas, liste cada uma, nome do credor, saldo devedor, taxa de juros, prazo. Isso é o que Dabazir fez na tabuleta 2. Não é para se punir, é para transformar um monstro nebuloso numa equação com variáveis conhecidas. Os monstros nebulosos paralisam, as equações têm solução. Ação 3. A configuração automática. No dia do recebimento do próximo salário, configure um débito automático para uma conta separada. Pode ser uma conta poupança, uma conta de investimento, qualquer conta que não seja corrente, onde você paga as despesas. O valor, 10% da renda líquida. Se você tem dívidas com juros altos, cartão de crédito, cheque especial, esse 10% vai inicialmente para um fundo de emergência mínimo R, 1.000 AR, 2.000 antes de ser redirecionado para investimento. Ação 4. O orçamento base. Com o que restou os 90% ou, se há dívidas, os 80%, construa o orçamento das despesas, não o orçamento ideal, o orçamento real das despesas que você realmente tem. Depois você identifica o que pode ser reduzido. Mas primeiro, enxergue o que existe. Métrica de sucesso do mês 1. Ter completado as 4 ações, ter executado o débito automático dos 10% pelo menos uma vez, ter um mapa de dívidas, se houver escrito e visível. Dias 31 a 60, o sistema em operação. Objetivo primário: consolidar o sistema de alocação e começar a redução de dívidas. Se o mês 1 foi diagnóstico, o mês 2 é cirurgia. Você já sabe o que existe. Agora você opera. Teoria dos sistemas e cibernética. O sistema de Dabazir, 10% para si, 70% para viver, 20% para dívidas, é um feedback loop negativo perfeito. O 20% para dívidas reduz o passivo total mês a mês. À medida que o passivo reduz, a pressão psicológica diminui. À medida que a pressão psicológica diminui,
a capacidade cognitiva para tomar boas decisões financeiras aumenta. O sistema gera as condições para a sua própria aceleração. E existe um detalhe no diário de Dabassir que quase ninguém percebe. Ele distribuiu os 20% proporcionalmente entre todos os credores, não priorizou o maior nem o mais irritado. Isso não é apenas justiça, é estratégia. Quando você distribui equitativamente, nenhum credor tem interesse em te processar. Todos estão recebendo e todos passam a ser aliados do seu processo de recuperação, em vez de adversários. É exatamente o que aconteceu com Al-Kahad. Começou agressivo, foi ficando resignado e no final elogiou Dabassir como o mais honrado dos devedores. As 3 ações desta fase: ação 1, comunicação com credores. Se aplicável, se você tem dívidas, faça o que Dabassir fez. Vá até cada credor ou entre em contato por escrito e explique o plano. Que porcentagem você pode pagar? Que prazo estimado? A maioria dos credores prefere um plano realista a uma promessa impossível, e a maioria das pessoas nunca faz isso porque o constrangimento parece insuportável. Mas o constrangimento dura um dia. A dívida sem enfrentamento dura anos. Ação 2. O bisturi no orçamento. Com o mapa de despesas do mês 1 em mãos, identifique as 3 categorias com maior potencial de redução sem comprometimento da qualidade de vida essencial. A regra de Arcade: 100% de valor apreciado exigido para cada moeda gasta. Cada despesa recorrente deveria passar por essa pergunta. Ela entrega 100% do valor que cobra? Streaming que você não assiste, academia que você não frequenta, planos de telefone superdimensionados, assinaturas esquecidas, esses são os desejos casuais que Arcade mandava cruzar da lista. Ação 3. O rastreamento semanal. Uma vez por semana, 15 minutos. Não mais olhe para os extratos da semana e verifique se você está operando dentro dos 70%. Não para se punir se desviar. Para calibrar. O orçamento de Arcade é um instrumento de navegação, não uma gaiola. Ele mostra onde você está, não o que você é. Métrica de sucesso do mês 2. 2 meses consecutivos de separação dos 10%, orçamento de 70% respeitado em pelo menos 3 das 4 semanas, primeiro pagamento aos credores, se aplicável realizado, dias 61 a 90 a ativação do ouro. Objetivo primário: ativar o terceiro remédio e fazer o capital acumulado trabalhar. 2 meses de sistema consistente. Você já tem o hábito nascendo, a sequência está construída, o orçamento está calibrado. E agora, apenas agora, chegou o momento de Arcade dizer: faz teu ouro multiplicar. Economia e teoria dos sistemas. O contexto brasileiro de 2026 tem uma característica única no mundo: uma taxa básica de juros entre as mais altas do planeta. Isso significa que o custo de oportunidade de manter dinheiro parado é extraordinariamente alto, mas também significa que investimentos de renda fixa oferecem retornos reais, acima da inflação, que seriam considerados extraordinários em qualquer outra economia desenvolvida. Para o investidor iniciante, aquele que está executando o sistema de Arcade pelos primeiros 60 dias, o quarto remédio, guarda teu tesouro da perda, deve ser o princípio dominante nesta fase. Segurança do principal primeiro, rentabilidade depois. As 3 ações desta fase. Ação 1. O fundo de emergência. Antes de qualquer investimento de prazo mais longo, você precisa de um reservatório de liquidez imediata. O tamanho recomendado pela literatura moderna é de 3 a 6 meses de despesas essenciais. Esse dinheiro fica em instrumentos de liquidez diária, Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, fundos DI de taxa zero. Não é para render muito, é para que você nunca precise vender um investimento no momento errado por falta de caixa. Maton dizia: prefiro rentabilidade conservadora, com segurança do principal, a retorno alto com risco de perda. Essa é exatamente a lógica do fundo de emergência. Ação 2. O primeiro investimento real. Com o fundo de emergência estabelecido, mesmo que parcialmente o capital que continua entrando pelo sistema dos 10%, começa a construir a carteira de longo prazo. Para quem está começando, o Tesouro Direto, especificamente o Tesouro IPCA+,
é o instrumento que mais se aproxima do conceito de Arcade: proteção contra a inflação, o ladrão invisível que corrói o ouro, retorno real positivo e segurança do emissor soberano. A quinta lei do ouro de Arcade é direta. O ouro foge do homem que o forçaria a ganhos impossíveis ou que segue o conselho sedutor de trapaceiros e esquemas. Qualquer promessa de retorno mensal de 5%, 10%, 30% em criptoativos obscuros, pirâmides disfarçadas ou traders profissionais do Instagram. Isso é, em linguagem babilônica, os comerciantes fenícios que venderam vidro colorido ao fabricante de tijolos de Arcade. Ação 3. O conselho sábio. Arcade é explícito, consulta os sábios. Busca o conselho daqueles experientes no manejo lucrativo do ouro. No contexto atual, isso significa: antes de investir em qualquer produto financeiro, entenda o que você está comprando: emissor, prazo, liquidez, risco de crédito, tributação. Se você não consegue explicar o investimento em uma frase simples para uma criança de 10 anos, você provavelmente não deveria colocar dinheiro nele. Métrica de sucesso do mês 3. 3 meses consecutivos de separação dos 10%. Fundo de emergência iniciado. Pelo menos um investimento de longo prazo ativo, qualquer valor. O valor é irrelevante nesta fase. O que importa é que o sistema está operando nas 3 dimensões: poupança, orçamento e investimento. Engenharia de ambiente. O que Dabazir sabia que os livros modernos ignoram: o caminho percorrido e para frente para o horizonte. O sistema de Dabazir tinha uma dimensão que raramente é discutida. Ele não operava sozinho. Tinha Maton, o prestamista sábio que criou o plano e o responsabilizou. Tinha a esposa que voltou para ele quando ele demonstrou intenção real de mudança e que operava o orçamento dos 70% com ele mês a mês. Tinha os credores que, com sua resposta, positiva ou agressiva, forneciam feedback externo sobre o progresso do sistema. A pesquisa de Gail Matthews, da Dominican University, um dos estudos mais citados sobre realização de metas, demonstrou que pessoas que escrevem seus objetivos e compartilham o progresso com um parceiro de responsabilidade têm probabilidade 65% maior de alcançá-los do que aquelas que apenas pensam sobre eles. Isso não é motivação inspiracional, é neurobiologia social. O cérebro humano é um órgão social, evoluiu em contexto de grupo, e o julgamento percebido do grupo é um dos mais poderosos motivadores comportamentais que existem. Quando você torna seu sistema visível para alguém, o custo psicológico de abandoná-lo aumenta drasticamente. A tabuleta de argila de Dabazir não era apenas um registro pessoal, era um compromisso público com os credores, com a esposa e consigo mesmo. Cada vez que ele gravava o progresso no barro, ele renovava o contrato com sua identidade de homem livre. As 3 alavancas de ambiente que você deve construir. Alavanca 1. O parceiro de responsabilidade. Encontre uma pessoa, cônjuge, amigo próximo, colega de confiança com quem compartilhar seu progresso mensal. Não precisa ser um especialista financeiro. Precisa ser alguém que vai perguntar, no dia 1º de cada mês: e aí, separou os 10%? A pergunta simples feita por alguém real vale mais do que qualquer aplicativo de finanças do mundo. Alavanca 2. A tabuleta visível. Crie o equivalente moderno da tabuleta de Dabazir. Pode ser uma planilha simples, um bloco de notas físico, um aplicativo de orçamento. O que importa é que o registro seja feito toda semana e seja visível, não enterrado em uma pasta de arquivos que você raramente abre. A visibilidade cria pressão saudável. O que está no campo de visão está no campo de ação. Alavanca 3. A identidade antes do comportamento. James Clear, em Hábitos Atômicos, 2018, formaliza o que Cira, a esposa do amo de Dabazir, disse no deserto da Síria: se um homem tem em si a alma de um escravo, ele se tornará independente do seu nascimento. Se tem a alma de um homem livre, ele será respeitado a despeito de seu infortúnio. O comportamento é consequência da identidade, não o contrário. Quem você é determina o que você faz de forma muito mais poderosa do que qualquer regra ou sistema externo.
Antes de executar o protocolo, responda com honestidade visceral a seguinte pergunta: você é o tipo de pessoa que administra seu dinheiro com disciplina? Se a resposta for quero ser, mas ainda não sou, o trabalho mais importante do primeiro mês não é o orçamento, é a decisão de identidade. O sistema pode ser montado em uma tarde. A identidade é construída em ações repetidas ao longo de semanas. Dabazir voltou à Babilônia não porque encontrou um sistema melhor, voltou porque decidiu quem ele era. O sistema foi a expressão dessa decisão, não a causa dela. E é exatamente aí que o bloco 5 vai terminar este roteiro com a pergunta mais importante de todo o livro. A que Clason nunca faz diretamente, mas que está gravada em cada tabuleta de argila, em cada decisão de Bansir sentado na parede, em cada moeda que Arcade separou quando ainda era um escriba pobre. No último bloco, a síntese, o legado e o mic drop que vai ficar com você muito depois deste conteúdo ter terminado. O capítulo que quase ninguém comenta. Existe um último capítulo em O Homem Mais Rico da Babilônia que quase nunca aparece nas resenhas, nos vídeos, nas análises, não porque seja menor, porque é o mais perturbador. Se chama O Homem Mais Sortudo da Babilônia. E começa com uma cena que, se você prestar atenção de verdade, vai cortar mais fundo do que qualquer princípio financeiro que Clason apresentou nos capítulos anteriores. Shahru-Nada, o príncipe mercador da Babilônia, um dos homens mais ricos da cidade, cavalga com Radan-Gula, o neto de seu melhor amigo e antigo parceiro de negócios. O jovem veste joias nos ouvidos e anéis nos dedos, usa mantos caros e olha para Shahru-Nada com a arrogância tranquila de quem nunca precisou ganhar nada porque herdou tudo. Em determinado momento, Radan-Gula diz a frase que congela o ar entre os dois. O trabalho foi feito para os escravos. Shahru-Nada não responde imediatamente. Ele cavalga em silêncio. E então, lentamente começa a contar a história que vai mudar a vida do jovem para sempre. A história de como ele próprio foi escravo. De como chegou acorrentado às muralhas da Babilônia, cercado de homens quebrados, com destino às obras forçadas. De como um velho lavrador chamado Meguido, também escravo, também acorrentado, lhe disse algo que ficou gravado com mais permanência do que qualquer tabuleta de argila. Trata o trabalho como amigo, não como inimigo. Não importa quão pesadas sejam as vigas, quem pensa na casa que está construindo não se importa com o peso. E Shahru-Nada porque acreditou nessa frase, e agiu sobre ela, foi o único entre os cativos que se vendeu a um mestre antes de ser mandado às muralhas. Aprendeu a fazer bolos de mel. Saiu às ruas para vender lós nas tardes. Acumulou moedas com o rosto suado, a voz rouca de tanto gritar os produtos, a bandeja equilibrada no braço. E numa dessas tardes, um comerciante de tapetes passou e comprou 2 bolos para si e para seu escravo. E disse algo que Shahru-Nada nunca esqueceu. Eu gosto dos teus bolos, menino, mas melhor ainda, eu gosto do espírito com que os ofereces. Esse espírito pode te levar longe no caminho do sucesso. Esse comerciante de tapetes era Arad-Gula, o avô de Radan-Gula, também escravo, que encontrou sua liberdade porque Shahru-Nada o envergonhou de sua covardia e o empurrou para agir como homem livre, antes mesmo de ser livre. E décadas depois, quando Shahru-Nada foi arrastado para as obras do canal, em pleno deserto, com febre, com o espírito quebrando, foi Arad-Gula que o comprou de volta, que percorreu a cidade inteira atrás dele, que pagou o preço abusivo sem negociar, que ao reencontrá-lo, levantou a tabuleta de argila com o título de escravidão acima da cabeça e a jogou ao chão, pisando nos fragmentos com alegria. Eu sabia que era o homem mais sortudo de Babilônia, disse Shahru-Nada. Radan-Gula ouve a história em silêncio. E no final, sem que ninguém peça, sem que ninguém ordene, ele tira os brincos de ouro, remove os anéis dos dedos e cai atrás do líder da caravana, em posição de discípulo, não de herdeiro, porque ele finalmente entendeu o que seu avô havia realmente deixado para ele. Não a riqueza, o espírito que criou a riqueza, o que Babilônia realmente era. Ao longo de 90 minutos, eu conduzi você por princípios,
por neurociência, por economia comportamental, por teoria dos sistemas, por história, mas agora eu preciso te dizer a coisa mais importante é que está embaixo de tudo isso. O Homem Mais Rico da Babilônia não é um livro sobre dinheiro, é um livro sobre quem você decide ser. Pense em todos os personagens que atravessaram essa obra. Bansir, o artesão sentado na mureta. Nomazir, o filho que perdeu tudo e reconstruiu tudo. Dabazir, o ex-escravo que voltou ao deserto e escolheu levantar. Shahunada, o vendedor de bolos de mel que se tornou o príncipe mercador. O professor de Nottingham, que descobriu, em 1934, que os problemas de um homem babilônico de 6.000 anos atrás eram exatamente iguais aos seus. O que eles têm em comum não é a estratégia financeira, é a decisão de identidade. Em algum momento de cada uma dessas histórias, há um instante de clareza. Um momento em que o personagem para no deserto, na cova da escravidão, na frente de um credor agressivo, na mesa com o prestamista e responde a uma pergunta que nenhum livro de finanças faz de forma direta. Quem sou eu? O neurocientista Antônio Damasio, em O Erro de Descartes, 1994, demonstrou que decisões racionais dependem fundamentalmente de uma base emocional estável. O córtex pré-frontal, sede do planejamento, da disciplina, da tomada de decisão de longo prazo, não opera no vácuo. Ele opera sobre uma fundação de identidade emocional. Em outras palavras, você não constrói disciplina financeira sem antes construir a narrativa de quem é o tipo de pessoa que tem disciplina financeira. Dabazir não saiu das dívidas porque encontrou um plano melhor. Saiu porque no deserto da Síria, à beira da morte, respondeu à pergunta de Cira com tudo o que tinha dentro de si: tenho a alma de um homem livre. Essa declaração veio antes do plano. O plano foi a consequência da declaração. Em teoria dos sistemas, existe o conceito de leverage point, ponto de alavancagem. A teórica Donella Meadows identificou que o ponto de alavancagem mais poderoso em qualquer sistema não é uma regra, nem uma estrutura, nem um parâmetro. É o paradigma, a visão de mundo que dá sentido ao sistema inteiro. Os 7 remédios de Arcade, as 5 leis do ouro, o plano de Dabazir, todos são instrumentos poderosos. Mas o paradigma que o sustenta é anterior. A crença de que você é o tipo de pessoa que merece e é capaz de prosperar. Sem esse paradigma, o sistema correto produz resultados medíocres. Com ele, mesmo um sistema imperfeito produz progresso real. É por isso que Clason não começa o livro com uma regra. Começa com Bansir sentado na mureta, alguém que trabalhou a vida inteira, que tem competência, que tem vontade e que simplesmente nunca perguntou a si mesmo se merecia mais. A Babilônia era uma cidade construída no deserto, sem recursos naturais, sem vantagem geográfica, sem chuva suficiente para cultivar nada. E se tornou o centro financeiro do mundo antigo porque seus habitantes decidiram que poderiam construir o que a natureza não havia dado. Você também está num deserto. Todos estamos. O deserto tem nomes diferentes: inflação, custo de vida, estagnação salarial, herança familiar de escassez, sistema tributário complexo, mercado de crédito caro. O deserto é real. Não estou romantizando as dificuldades, mas a Babilônia também era real, e ela foi construída por engenharia humana, moeda por moeda, tijolo por tijolo, canal por canal. A pergunta que o livro não faz. Ao longo desses minutos, eu apresentei a você os princípios de Arcade, as histórias de Dabazir, de Nomazir, de Shahunada, a neurociência por trás de cada hábito, a teoria dos sistemas que explica cada mecanismo, as críticas honestas que calibram as expectativas, o protocolo de implementação que transforma teoria em ação. Mas tem uma pergunta que eu guardei para o final. Uma pergunta que Clason nunca formula de forma explícita, mas que está gravada em cada página do livro, em cada decisão de cada personagem, em cada tabuleta de argila que sobreviveu 6.000 anos de poeira e vento. Não é quanto você quer ganhar, não é qual é o seu objetivo financeiro para 5 anos. Não é nem você vai começar hoje. A pergunta é esta: quem é a pessoa que estará sentada daqui a 10 anos, olhando para trás, para este momento,
E o que essa pessoa diria que foi diferente a partir daqui? Charrunada, velho e respeitado, olhava para os 3 lavradores no campo e dizia: há 40 anos eu os invejei. Que diferença agora? A diferença não foi sorte, não foi herança, não foi conexão privilegiada. Foi uma sequência de decisões, começando pela decisão mais fundamental de todas, feita numa praça de escravos da Babilônia, com o coração acelerado, o futuro incerto e um mestre desconhecido esperando. Eu vou trabalhar, eu vou aprender, eu vou construir. Você está nessa praça agora, não metaforicamente, literalmente. Você está num momento de escolha neste exato instante. Enquanto se move, enquanto este conteúdo ainda ressoa no seu córtex pré-frontal com o cortisol baixo e a janela fisiológica aberta. E a escolha não é vou separar 10% do salário. Essa é consequência. A escolha é: sou o tipo de pessoa que constrói riqueza de forma deliberada? Não quero ser, não vou tentar ser. Sou presente, declaração, identidade. Se a resposta for sim, o resto é engenharia. E a engenharia você tem. Você ouviu 90 minutos de conteúdo construído para o seu tempo de elite. Agora, nos próximos 2 minutos, antes que a vida retome seu curso, eu preciso que você faça 3 coisas. 3, não 10, não uma lista interminável. 3 ações concretas, ordenadas por urgência, que vão determinar se este conteúdo fica na gaveta das boas intenções ou vira o primeiro tijolo de uma Babilônia que é sua. Ação 1A, tabuleta, hoje, não amanhã, não no fim de semana. Abra uma planilha, um bloco de notas, um papel qualquer e escreva os números reais. Quanto entra, quanto sai, quanto você deve, quanto você tem. Sem arredondar para cima as receitas, nem para baixo as dívidas. Isso é o que Dabazir fez na tabuleta 1. Não é confortável, mas é o único começo possível. Você não pode corrigir o que não consegue ver. Ação 2. O débito automático. No próximo dia de pagamento mais próximo, configure um débito automático de 10% da sua renda líquida para uma conta separada. Pode ser uma poupança, um CDB, o Tesouro Direto. Qualquer conta que não seja corrente onde você paga as despesas, 10%. Automático, no mesmo dia em que o dinheiro entra, antes de qualquer outra coisa. Se você é autônomo, empresário, profissional liberal, configure para o dia em que habitualmente tem um maior volume de recebíveis. O princípio não muda. Pague a si mesmo primeiro. Ação 3. O compromisso público. Diga para alguém que você decidiu. Não precisa ser um discurso, uma mensagem para o cônjuge, um áudio para um amigo de confiança, uma anotação compartilhada. Algo que tire a decisão da sua cabeça e a coloque no mundo real, onde ela passa a ter custo de abandono. Dabazir foi até cada credor e disse o plano em voz alta. O professor de Nottingham mostrou a lista de dívidas para todos que devia. Isso não foi fraqueza. Foi a primeira forma de responsabilidade que eles tinham e foi suficiente para mudar tudo. Encerramento, o que a argila guarda. Aqui está o que me fascina de forma visceral neste livro. Em 1934, um arqueólogo em Hilá, no Iraque, no meio das ruínas do que um dia foi, a Babilônia escavou 5 tabuletas de argila. As mandou para um professor de arqueologia em Nottingham. O professor as traduziu, descobriu que era um diário financeiro de um ex-escravo chamado Dabazir e escreveu para a esposa. Vamos tentar o plano dele. 2 anos depois, o professor escreveu de volta ao arqueólogo. As dívidas estavam pagas, o investimento estava crescendo, eles viviam melhor do que antes com a mesma renda de sempre. 6.000 anos separavam Dabazir do professor de Nottingham. Eles nunca se encontraram, nunca falaram, não partilhavam cultura, língua, sistema econômico, contexto histórico. E o sistema funcionou igualmente para os dois, porque os princípios de Arcade não são babilônicos, não são do século XX, não são brasileiros, nem americanos, nem europeus. São humanos. São a gramática da relação entre o ser humano e o dinheiro, uma relação que existe desde que o primeiro comerciante trocou vidro colorido por ouro alheio e que vai existir enquanto houver alguém com uma bolsa magra
e o desejo genuíno de engordá-la. Classon escreveu no prefácio: como a lei da gravidade são universais e imutáveis. Ele tinha razão. O que muda, o que sempre mudou, o que sempre mudará é você. Aqui é o Marcelo Sampaio. Foi uma honra compartilhar esse tempo de elite com você. Agora vá construir